Até agora, nós falamos sobre entidades e relacionamentos do ponto de vista conceitual. Ainda não falamos sobre como é a implementação de uma entidade ou sobre como esses conceitos são aplicados na prática. Vamos começar a falar sobre isso agora. Um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou SGBD, ou ainda RDBMS em inglês, é um software que implementa os conceitos que vimos até agora, ou seja, que nos permite transformar o modelo de entidades e relacionamentos em algo concreto. Um SGBD é responsável por armazenar os dados de uma maneira eficiente e nos permite realizar todas as operações que precisarmos sobre os dados armazenados. Existem diversos SGBDs disponíveis. Essa lista mostra os 10 mais populares em março de 2016. Desta lista, 4 são projetos open source. O código-fonte desses 4 softwares está disponível e eles podem ser usados em qualquer tipo de projeto, normalmente sem a necessidade de pagar uma licença de uso. Os demais são SGBDs proprietários, e o usuário ou a empresa que quiser usá-los precisará pagar por algum tipo de licença e não terá acesso ao código-fonte. Repare que muitos desses SGBDs têm a abreviação SQL no nome. SQL é uma linguagem de consulta para banco de dados e vamos falar mais sobre ela mais para frente. Conceitualmente, um SGBD é um software que gerencia um ou mais bancos de dados. Então, SGBD e banco de dados são coisas diferentes, mas no dia a dia é muito comum usar apenas o termo banco de dados para tudo e dizer que o MySQL, o Postgres, etc. são bancos de dados. O modelo de dados relacional que estamos discutindo, isso é, esse modelo que tem entidades que se relacionam através de chaves primárias e chaves estrangeiras, é implementado em bancos de dados relacionais usando tabelas. Cada entidade do modelo conceitual dá origem a uma tabela nos bancos de dados, os atributos das entidades viram colunas das tabelas e cada instância será uma linha em uma tabela. Vamos ver como isso fica em um exemplo em que temos apenas uma entidade, venda, e 2 instâncias dessa entidade, cada uma com seus valores para os atributos. A entidade venda vira uma tabela e cada atributo se transforma em uma coluna, tanto os atributos básicos da entidade quanto as chaves, a chave primária e as chaves estrangeiras, se existirem. A ordem das colunas não importa, mas é muito comum colocarmos as chaves no início da tabela, como foi feito aqui. Cada coluna tem um tipo, e na hora da criação da tabela, você precisa informar qual será o tipo de cada coluna. Os nomes dos tipos e a variedade variam de acordo com o software que você estiver usando, mas todos os bancos de dados mais populares suportam tipos básicos, como números inteiros, decimais, strings, booleanos, data, hora, binário e etc. Você escolhe o tipo de cada coluna de acordo com o dado que será armazenado nela. É muito comum que identificadores sejam números inteiros, que crescem a partir de 1. Portanto, as 3 primeiras colunas poderiam ser do tipo inteiro. Colunas que contêm datas serão do tipo data. E colunas que podem conter uma string qualquer serão algum tipo de string. Valores monetários, por outro lado, precisam de precisão, portanto serão do tipo numérico com precisão em ponto fixo. Se nós estivéssemos usando o banco de dados MySQL, esses seriam os possíveis tipos para cada coluna. Depois de criar a tabela e suas colunas, podemos popular a tabela, ou seja, armazenar os dados. Cada instância vira uma linha da tabela, com cada coluna contendo o valor para um determinado atributo. Para as outras entidades do nosso modelo, a mesma conversão vai acontecer. Cada entidade vira uma tabela, os atributos viram colunas e as instâncias viram linhas. Vamos então recapitular os conceitos importantes sobre tabelas. Primeiro, toda tabela tem um nome. Normalmente, as tabelas têm uma chave primária. O valor da chave primária é único dentro de uma mesma tabela, ou seja, deve ser possível localizar uma única linha usando apenas o valor da chave primária. Alguns detalhes sobre chaves primárias. Primeiro, não é obrigatório que uma tabela tenha uma chave primária. E a chave primária não precisa ser numérica, e ela também poderia ser composta por mais de uma coluna da tabela. O que nós estamos mostrando aqui é apenas a configuração mais comum, mas você poderá encontrar outras configurações em diferentes projetos.
Tabelas também podem ter chaves estrangeiras, que permitem referenciar linhas de outras tabelas, ou seja, os valores de chaves estrangeiras são valores de uma chave primária de alguma tabela, que pode ser inclusive a mesma tabela ou alguma outra. Normalmente, o nome de uma coluna que é chave estrangeira identifica qual é a tabela que está sendo referenciada. Nesse exemplo, a tabela referenciada seria a tabela de vendedores, mas o nome da chave estrangeira não precisa ser assim, o que nos permite dizer para o banco de dados que tal coluna é uma chave estrangeira para tal tabela é um mecanismo chamado de índice. Tabelas também podem ter outras colunas quaisquer. Toda coluna guarda um dado de um determinado tipo que é informado no momento de criação da tabela. Não é possível misturar tipos diferentes em uma mesma coluna. Todos os valores para uma determinada coluna serão do mesmo tipo, mas é possível dizer para uma coluna se ela sempre precisa ter um valor ou se ela pode ficar em branco. Finalmente, as tabelas têm linhas, que são os dados que ficam armazenados no banco. Cada linha tem um conjunto de valores para cada coluna da tabela. Muito bem, já sabemos como os dados ficam armazenados em tabelas. Falta agora saber o que podemos fazer com esses dados e como fazer. Existem 4 operações que são normalmente realizadas com os dados armazenados em um banco de dados, que são as operações CRUD. Esse nome é um acrônimo que vem da primeira letra de cada operação. A primeira operação é a criação de dados, ou seja, a inserção de novas linhas nas tabelas do banco. A segunda operação é a recuperação de dados. É a operação de leitura e busca de dados em um banco de dados, sem modificar o que já está armazenado. A terceira operação é a atualização ou modificação de dados. É possível alterar apenas algumas colunas de uma linha e também é possível alterar diversas linhas em uma única operação de update. A quarta e última operação CRUD é o delete, que é usado para remover linhas inteiras de uma tabela. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre a linguagem SQL, que nos permite realizar essas operações.